Nessa aula nós vamos corrigir o restante dos exercícios da atividade 2, Goiás bem no Enem. Nós corrigimos na aula anterior até a questão 5 e agora a gente vai terminar, que vai dar 6 até a 10. A questão 6, o perímetro de um triângulo de vértices D, menos 2 e 0, E 0 e 4 e F 0 e menos 4. Bom, a questão pede perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, nesse exercício, nós vamos ter de calcular a medida dos lados e depois somar. Desenvolvendo a questão 6, deu o triângulo, onde os vértices são os pontos D, E, F. Para mim calcular o perímetro, eu vou ter de descobrir a distância de DE, a distância de EF e a distância de DF. Então, nós temos aqui o perímetro do triângulo DEF, calculando a medida dos lados. Então, primeiro, eu vou calcular a distância de D até E, que é raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, o x2 é 0, menos o x1, que é menos 2, cuidado com o jogo de sinal, elevado ao quadrado, mais o y2 é 4, menos o y1, que é 0, elevado ao quadrado. 0 menos menos dá mais, então vai ficar 0 mais 2, que é 2, elevado ao quadrado. 4 menos 0 é 4, elevado ao quadrado é 16. 2 ao quadrado dá 4, mais 16, raiz quadrada de 20. Fatorando 20, deu 2 ao quadrado vezes 5. O 2 ao quadrado sai do radical, o 5 permanece. Então, logo a distância de D até E é 2 raiz de 5, que representa a medida do lado DE. Calculando a distância de EF, a distância de EF vai ser igual, a regra é a mesma, que é raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, distância entre dois pontos no plano. Então, o x2 é 0, menos o x1, que é 0 também, elevado ao quadrado, mais y2, que é menos 4, menos y1, que é 4, elevado ao quadrado. 0 menos 0 dá 0 ao quadrado. Menos 4 dá menos 8 ao quadrado. 0 ao quadrado é um termo nulo. Menos 8 ao quadrado é 64. Então, sobrou aqui 64. E a raiz quadrada de 64 é 8. Calculamos aí a distância do ponto E até o ponto F, que representa o lado EF do triângulo. E por final, nós temos a distância de DF, que é raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. O x2 é 0, menos o x1 menos 2, aqui dá jogo de sinal, por isso que foi colocado 2 parênteses, elevado ao quadrado, mais menos 4, que é o y2, menos y1, que é 0, ao quadrado. 0 menos menos dá 2, que fica 0 mais 2 dá 2 ao quadrado, menos 4 menos 0 dá menos 4 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, menos 4 ao quadrado, 16, raiz quadrada de 20, já foi na primeira distância aqui, nós fatoramos o 20 e simplificamos, eu colei a resposta aqui, porque a raiz quadrada de 20 corresponde a 2 raiz de 5. Então, logo, nós temos que o perímetro do triângulo DF é a distância de DE somado com a distância de EF mais a distância de DF. Então, a distância de DE é 2 raiz de 5, a distância de EF 8 e a distância de DF 2 raiz de 5. Esses dois termos são termos semelhantes, agrupando 2 mais 2, 4 raiz de 5 mais 8. Lá no gabarito a resposta está fatorada, então nós colocamos aqui o 4 em evidência. Fatoração por colocação em evidência. 4 raiz de 5 por 4 dá raiz de 5 e 8 por 4 dá 2. Então, logo, nós temos que o perímetro do triângulo DF, 4, que multiplica a raiz de 5 mais 2, unidade de medida. Alternativa correta, letra C. Bom, a questão 7 foi colocado se m-2, 2n, 3n e m-3 representam o mesmo ponto no plano cartesiano ortogonal.
Então, o produto M vezes N é igual a... Bom, aqui nós temos a relação de igualdade entre dois pontos. Se nós temos que os dois pontos é o mesmo, então nós podemos afirmar que M menos 2 equivale a 3N, x do primeiro com x do segundo tem de ser igual, e o y do primeiro com y do segundo também tem de ser igual. Então, 2N equivale a M menos 3. Observa que nós temos duas equações envolvendo as mesmas duas incógnitas, M e N. Organizando os termos dessas equações, na primeira ficou M menos 3N igual a 2, passando o termo dependente para o segundo membro e o termo que leva a variável N para o primeiro membro. Organizando os termos da segunda equação, então ficou menos M, colocando M debaixo de M, mais 2N igual a menos 3. Para resolver o sisteminha de equações do primeiro grau, pela adição, aqui está bem fácil, porque nós temos mais M menos N, então já somei direto. Mais M menos N cortou, 2N menos 3N equivale a menos N, que vai ser igual a 2 menos 3 dá menos 1. Para tirar o sinal de menos, multiplicando por menos 1. Então, ficou N igual a 1. Voltando numa das duas equações, pegamos aí a primeira equação, M menos 3N igual a 2. Então, vai ficar M menos 3 vezes o valor de N, que é 1, é igual a 2. Resolvendo a equação do primeiro grau, vai ficar M menos 3 igual a 2. Então, M é igual a 2 mais 3, M é igual a 5. Com isso, nós identificamos o valor de N e o valor de M. O exercício pede o produto entre M e N. Então, se o M vale 5 e o N vale 1, 5 vezes 1, 5. Alternativa C é a resposta correta. Bom, a questão 8. A palavra perímetro vem da combinação de dois elementos gregos. O primeiro, peri, significa em torno de, e o segundo, metron, significa medida. Então, o perímetro do trapézio, cujos vértices têm coordenadas menos 1, 0, 9, 0, 8, 5 e 1, 5. Então, mais uma vez, pede o perímetro, só que dessa vez é um trapézio. Aqui nós construímos a figurinha, trapézio, onde os vértices são os pontos A, B, C e D. Para mim calcular o perímetro, eu preciso calcular a medida dos lados desse trapézio. Vou resumir um pouco esse exercício, uma vez que é a mesma coisa dos anteriores. Então, eu vou ter que trabalhar a distância de AB, a distância de DB, a distância de CD e a distância de AC. Substituindo a fórmula da distância entre dois pontos no plano, a distância de A até B é igual a 10. Substituindo na formulazinha da distância entre dois pontos no plano, usando as coordenadas dos vértices, encontramos que a distância de DB é igual a raiz quadrada de 26. E a distância de CD, substituindo a mesma fórmula da distância entre dois pontos no plano, e calculando, nós identificamos que a distância de C até D é 7. E a última distância, que é a distância de A até C, mais uma vez substituindo a fórmula de distância entre dois pontos e calculando, nós identificamos aí que a distância de A até C é igual a raiz quadrada de 29. Então, nós temos a distância entre os pontos que vem representar os lados desse trapézio. Como o exercício pediu o perímetro do trapézio, vai ser a soma da distância de AB com a distância de BC, com a distância de CD, com a distância de AD. A distância de A até B é 10, a distância de B até C, raiz de 26, a distância de CD é 7, a distância de AB, raiz quadrada de 29. Então, somando 10 com 7 dá 17, esses dois termos não podem ser somados e não dá para simplificar também, então fica indicado. Logo, nós temos que o perímetro do trapézio 17 mais raiz quadrada de 26 mais raiz quadrada de 29. Nós sabemos que a ordem dos termos de uma soma não altera essa soma,
Então aqui pode ser que na resposta esteja trocada a posição desses termos. A alternativa correta, letra E. Questão 9. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, os pontos com coordenadas 1, 2, x, 7, com x sendo número real, estão no primeiro quadrante e dista 13 entre si. Qual o valor de x? Bom, o exercício deu para a gente o ponto A e o ponto B e pediu para a gente identificar o valor de x do ponto B. Então, a distância de A até B é 13. Utilizando a formulazinha de distância entre dois pontos, que é raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y ao quadrado, igual a 13, substituindo os dados dos pontos. O x2 é x, menos o x1, que é 1 ao quadrado, mais o y2 é 7, menos o y2 ao quadrado, é igual a 13, que foi dado no exercício. Como nós temos radical no primeiro membro e precisamos eliminar, para eliminar esse radical, o que nós fizemos? Jogamos expoente 2 dos dois lados. Então, esse 2 corta com o índice, o radical desaparece, e 13 elevado ao quadrado. X menos 1 ao quadrado corresponde a x menos 1 vezes x menos 1, mais 7 tira 2 fica 5 ao quadrado, que é igual a 169. Resultado de 13 ao quadrado, que é 13 vezes 13. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 1 menos x, menos 1 vezes x menos x, e menos 1 vezes menos 1 mais 1. 5 ao quadrado é 25, que é igual a 169. Então, vai ficar x ao quadrado, menos 2x, 1 mais 25, 26. O 169 que está no segundo membro passou para o primeiro membro, menos 169, igual a zero. Então, vai ficar x ao quadrado, menos 2x, mais 26 menos 169 menos 143 igual a zero. Caímos numa equação de segundo grau completa. Poderia até tentar resolver por SP, mas como os valores são grandes, eu vou trabalhar na forma de Bhaskara e delta. Delta e Bhaskara. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual ao valor de B é menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 143. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos mais dá menos, com menos dá mais. 4 vezes 1, 4, vezes 143, 572. 572 mais 4, 576. Então, nós descobrimos aí o valor de delta. X igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, que é a formulazinha de Bhaskara. X igual, o valor de B é menos 2, com menos da regrinha, 2. Mais ou menos, raiz de 576 dá 24 sobre 2. Então, x' igual 24 mais 2 dá 26, por 2 dá 13. X duas linhas, 2 menos 24 menos 22, por 2 dá menos 11. Como o exercício colocou para nós que esses dois pontos se encontram no primeiro quadrante, então o x do primeiro quadrante é positivo. Então, logo, a resposta é somente o 13. Alternativa correta, letra C, 13. Bom, a questão 10. Em uma aeroclube, o custo de um voo com 10 km de distância é de R$40. Acrescidas despesas com pouso e decolagem que perfazem R$1.000. No plano cartesiano abaixo, temos representados os pontos A e B, e cada unidade corresponde a 10 km. Então, coordenadas do ponto A, menos 5 e 4. Coordenadas do ponto B, 7 e menos 1. Um avião decola do ponto A e pousa no ponto B, fazendo uma trajetória retilínea. Qual é o gasto desse voo? Então, o que nós vamos ter que fazer? Calcular a distância do ponto A até o ponto B. Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser trabalhada através da fórmula distância entre dois pontos no plano, que é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, o x2 é 7, menos o x1, que é menos 5, elevado ao quadrado, mais o y2 menos 1, menos o y1, que é 4, elevado ao quadrado.
7 menos menos dá 7 mais 5 elevado ao quadrado, menos 1 menos 4 menos 5 ao quadrado. 7 e 5 dá 12 ao quadrado, menos 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado, 144, mais 25. 144 mais 25, 169. Então, a raiz quadrada de 169, 13. Nós temos de ter o cuidado, que aqui são 13 unidades de medida. Cada unidade corresponde a 10 km. Então, eu já fiz direto. Então, se é 13 unidades de medida e cada unidade corresponde a 10 km, 13 vezes 10 dá 130. Foi colocado para nós que 10 km custa R$40. Então, 40 dividido por 10, então significa que cada quilômetro são R$4. A distância, que é 130 km, vezes 4, que é o custo de 1 km, vai dar os 520. Então, a despesa total vai ser os 1.000, que vai ser contado, mais o custo da distância, que é 520, para fazer um total de R$1.520.